Ego e orgulho, arrogância, são a mesma coisa? É sobre isso que eu vou falar hoje. Vou lembrar você, esse canal é feito na intenção de tecer pontes para o seu crescimento, para a sua evolução. E por isso mesmo eu peguei esse tema para te ajudar a entender e a usar, se você quiser, continuar usando como as pessoas estão usando, mas ter um pouquinho mais de entendimento da diferença. Eu tenho ouvido bastante a expressão, aquela pessoa ali, aquilo ali é muito ego, né? Tá com muito ego. Aquelas pessoas ali estão brigando, disputando, porque tá todo mundo com muito ego. Nessa expressão quase pejorativa, né? De dizer que a pessoa tá ali cheia de si, né? A gente falava, o sucesso subiu a cabeça, né? Ou o poder subiu a cabeça. E associando, né, isso ao que é uma expressão de orgulho e eventualmente até de arrogância. Então, hoje eu estou aqui tentando te ajudar a separar, né? Ego é ego, orgulho é orgulho, arrogância é arrogância. Então, eu vou falar um pouquinho para você dessa história, de onde veio a palavra ego, né? E o que ela significa um pouco dentro do olhar da psicologia. A psicologia tem várias linhas, né? Acho que você sabe disso. Mas eu vou começar, como sempre, pela origem, né? A palavra ego é do latim, direto é ego e quer dizer eu, né? Tradução é eu. Então, ego vai ser essa instância dentro de nós, né? De como a gente se define, né? De como a gente consegue se perceber, né? O que eu chamo de eu, deste indivíduo que sou eu. A filosofia usa a palavra ego, a psicologia usa a palavra ego, algumas linhas na espiritualidade, no esoterismo usam a palavra ego, e em cada uma delas essa definição vai mudar. Na psicologia, em cada linha de trabalho, essa definição vai mudar. O uso, né, da palavra ego ficou muito conhecido na psicologia quando Freud traz, né, a palavra para explicar para ele, né, as três instâncias psíquicas, que era id, ego e superego, e o ego fica ali desse mediador entre as outras duas, né, e esses impulsos, esses desejos do que eu quero, o superego dizendo, peraí, você quer, mas agora não é a melhor hora, você quer, mas você não pode, você quer, mas isso aí não é adequado, e o ego nessa mediação aí de como eu realizo, né, o desejo dentro do que é possível que o superego está ali orientando, né, ou às vezes até restringindo. Então o ego vai ser essa dimensão aí, inicialmente, na psicologia, quando o Freud traz, né, eu nem falei da linha behaviorista, né, porque o behaviorismo não olha para isso, o behaviorismo, pelo menos inicialmente, né, vai olhar para o comportamento humano, né, para as atitudes. Muito bem, depois do Freud, quando a gente já vai olhar para Jung, que já traz um inconsciente coletivo, que já traz um outro olhar, né, que traz o processo de individuação, Jung já vai trazer self como este centro, né, desta consciência, desta energia psíquica dentro de nós humanos. O ego fica ali, talvez, como um mediador entre mundo interno e mundo externo, né? De qualquer forma, nesses olhares, é bom eu pontuar isso, o ego é essa instância de não só da nossa autopercepção, mas que é muito importante, que ele vai se desenvolvendo conforme a gente se desenvolve como serzinho, né? Ele começa lá na criancinha e vai se desenvolvendo, exatamente para que eu funcione bem na vida adulta. Né? Na vida adulta, eu preciso de um ego estruturado, um ego que tenha se desenvolvido e consiga me dar, né, noção do que é adequado, né, para que a gente possa viver em sociedade. Se a gente quiser olhar um pouco também o Carl Rogers já não olha mais, já não usa mais, ele usa bastante a palavra self também, né, como essa percepção de si, como essa percepção inclusive das nossas crenças, né,
e isso vai incluindo este olhar de o que fica em mim, né, conforme eu me transformo, o que eu percebo que sou eu, que permanece em mim. É isso um pouco o olhar, né, que eu acho que é o mais importante para essa estrutura que a gente até hoje chama de ego. E eu vou abordar a linha que eu trabalho, né, eu gosto da psicologia transpessoal, e aí a psicologia transpessoal vai trazer a espiritualidade, então o ego vai ficar como essa construção, né, mental nossa, essa definição nossa, que vai nos manter numa separatividade, né, quando a gente caminha para o olhar espiritual, a intenção é transcender esse olhar do ego, que é um olhar de separatividade, para fazer com que a gente possa, do humano, ir para o além do humano, e ir para esta conexão, para esta unidade entre nós, o mundo, os outros seres, que é o olhar da espiritualidade, né? Então, o ego é uma estrutura, ele é uma estrutura importante, não me entenda errado, ele continua sendo muito importante para a nossa vida cotidiana, para o nosso funcionamento em sociedade, mas o olhar da transpessoal é um convite para a gente ir além disso, né? Para a gente transcender essa estrutura que nos mantém no que é chamado ilusão da separatividade, né? Inclusive na transpessoal a gente inclui o que a gente chama de pulsão de transcendência, né? Quem vai trazer esse termo é o Maslow, que vai trazer já esse olhar de que isso mora no humano, né? Essa vontade de ir além, quando a gente começa com essa estrutura a se perguntar, de verdade, quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui nesse planetinha, né? O que eu sou? Será que eu sou só esse conjunto aqui de jeito de pensar, de sentimentos, da forma como eu existo, né? Desta minha e desses meus traços que eu reconheço como meus que formam a minha personalidade? Será que eu sou só isso? Então o convite na transpessoal é a gente transcender isso, né? Ir além e incluindo uma possibilidade de conexão com a espiritualidade, com esse desejo talvez mais profundo no humano de ir de volta, né, para uma essência verdadeira. Então, dito tudo isso, o mais importante aqui para mim no vídeo é que você comece a entender. Orgulho, arrogância, são traços possíveis de personalidade. Eu costumo dizer para todo mundo, embora algumas pessoas não gostem de ouvir isso, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que eles são traços que todos nós temos. E a gente vai trabalhando para ter mais percepção deles e para integrá-los, né? Já desde o Jung, o Rogers fala muito do eu real e do eu ideal, né? Que a gente tem que buscar esta congruência entre os dois. Na transpessoal a gente fala muito de integração. O Jung também falava, né? Dessa integração entre luz e sombra. E na transpessoal a gente também vai falar disso, né? Quanto mais eu consigo ir integrando, ter uma percepção mais clara, né? Usar as nossas estruturas psíquicas para ter uma clareza maior de quem eu sou, de como eu sou, da onde eu estou, mesmo que eu queira uma transformação, como que eu vou buscar essa transformação, mas quanto mais eu tenho clareza disso, e desses traços todos, e eu integro isso em mim, menos eles vão pular, né, com muita intensidade, um deles ou dois deles vão pular ali, exatamente, especialmente a arrogância, numa forma de me defender, né, eu digo que a arrogância ela acaba sendo uma defesa nossa, o orgulho também, em alguns momentos, exatamente porque a gente ainda está sempre, né, nesse convite de ir desenvolvendo uma percepção de si mais acurada e de ir caminhando
nesse processo de integrar tudo que mora em mim e de devagarzinho entendendo que tem mais, né, para o nosso olhar transpessoal, que tem mais, que a gente pode ir além, né, que tem uma alma, né, que a gente deixar de se identificar com este corpo físico, com esses pensamentos, com essas emoções e ir além. Conforme esse processo vai ficando mais fortalecido e a gente se desenvolve mais, menos eu vou precisando usar traços meus de personalidade ou mecanismos de defesa. Então eu espero que tenha ficado claro aí para você, orgulho, soberba, arrogância, são possibilidades, são traços, né, dentro da personalidade humana, são traços que moram em todos nós, em maior grau, menor grau, moram em todos nós, ou moram como possibilidade, né, em todos nós, mas eles são traços. O ego é uma estrutura de percepção de si, como eu me percebo. Eu espero com esse vídeo ter ajudado a esclarecer. Ele veio de um papo com uma cliente minha, né, que estava exatamente usando essa história do ego nesse lugar do orgulho. Eu falei para ela, olha, ego é ego, isso aí chama orgulho. Então eu me lembrei e quis fazer esse vídeo para também trazer para você que está aí me escutando essa diferenciação, tá bom? Então reflita aí com você, né? A lição de casa, fica essa reflexão. Se você consegue perceber você consegue perceber esse pacote de quem você é, os traços seus de personalidade? Será que nos seus traços de personalidade, como tá ali a dosezinha de orgulho?